trai mais, homem ou mulher? Olha, o que eu vou falar aqui é muito ruim para as mulheres. Eu faço investigação tanto de homens quanto de mulheres, então proporcionalmente, quando a gente vai investigar a mulher, a maioria delas está traindo. É muito mal para as mulheres. As mulheres, na sua maioria, estão traindo. Não, isto não é mal para as mulheres. É a realidade. E a realidade, nesse caso, é negativa. As mulheres traem mais do que os homens, na opinião desta senhora que é uma investigadora. Mas nós, quando ouvimos o discurso ultramodernista das mulheres, os homens estão aqui, traem, são uns bandidos, são uns safados, os homens são tudo de negativo. Mas depois nós temos esta senhora a dizer esse tipo de coisa. Mais do que isso, há literatura extensa, estudos, artigos que demonstram nos Estados Unidos que as mulheres traem nos Estados Unidos 4 pontos percentuais abaixo dos homens, ou seja, os homens traem 28%, admitem trair 28%, as mulheres admitem trair 24% das vezes nas pessoas que admitiram. Então, nós vemos que há a literatura, números, estudos, estatísticas, e depois temos a experiência desta senhora que no Brasil, quando vão investigar, a esmagadora maioria das mulheres trai, ao contrário daquilo que é a narrativa mainstream, a narrativa global, não é? O quê? A maioria das mulheres estão traindo. Então, assim, a gente investigar é pegar o flagrante. E pegar flagrante, Fê, na maior cara de pau. Tipo assim, mulher casada, sendo com homem casado, às 3 horas da tarde, entrando no motel, ficando 3 horas, a gente fazendo flagrante e vendo a pessoa. E a gente pegou um flagrante, a mulher saiu do motel às 5 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, ela foi buscar os filhos na escola e às 7 horas estava jantando no restaurante com o marido e o marido já sabia que ela tinha traído ele. Uau! O sangue frio desse camarada para saber do que ela tinha andado a fazer nas últimas 2 a 3 horas, não é? A trocar fluidos corporais com o amante, vai buscar os filhos e depois senta-se na maior naturalidade quando passou a tarde a fazer esse barulho. O sangue frio das mulheres. Mas o que é fascinante é que a narrativa mainstream é que os homens é que são aqueles que fazem, mas nós estamos a ouvir da boca de uma mulher. Nós estamos a ouvir da boca de uma mulher. Mais do que os estudos que aparecem, que são conduzidos por homens e mulheres, estatísticas e tudo mais, mas nós temos aqui uma mulher a dizer, não, você ficaria chocada. A realidade é que as mulheres traem mais do que os homens. Elas não têm escrúpulos. Elas traem, estão horas e horas com o amante, chibata, rija, não é? Várias experiências, vários fluidos, e depois vão jantar com o marido, estão com os filhos e jantam com o marido na maior naturalidade. A verdade é que os homens mentem mais do que as mulheres e as mulheres mentem melhor do que os homens. Por isso é que os homens, como mentem pior, têm que mentir mais. Mentem mais porque eles são piores a mentir. As mulheres, como são melhores a usar a língua, não é? A articular, a manipular, não precisam de mentir tanto. Não precisam de mentir tanto. Mas esta é a verdade, dita pela boca de uma mulher. Vamos ver como é que ela termina isto. Tá, me conta como é que é Com essa a dinâmica. mesma roupa que ela saiu do motel. Meu Deus. Nesse nível. Uau! O sangue frio dessa pessoa. A coragem desta mulher para sentar à frente do homem com quem ela se casou depois de ter estado horas no motel com o amante a fazerem 30 por uma linha, a fazerem o samba pelado, e ela agora está à frente do marido a saborear uma refeição depois de ter passado a tarde a saborear a mandioca do amante. É brincadeira. É brincadeira.
Porque a perception is reality. A percepção é a realidade, não é? E a percepção que nós temos pela narrativa mainstream é que os homens andam aqui a atrair à torta e à direita e que não existem homens fiéis. No entanto, as mulheres é que são as que mais traem. Isto é curioso. É curioso e é bizarro ao mesmo tempo. Porque as mulheres, naturalmente, biologicamente falando, não estão programadas para serem polígamas, não é? Para quererem relações com muitos homens. Naturalmente falando, do ponto de vista da biologia. Porque nós somos o animal humano, os nossos parentes, nós somos um mamífero bípede. Os nossos parentes mais próximos são os gorilas de dorso prateado. E nós podemos ver nos nossos parentes mais próximos todos, gorilas de dorso prateado, nos chimpanzés, como é que os mamíferos se comportam. Nesse caso, também são são bípedes, mas locomovem-se de forma diferente da nossa. Mas nós vemos como é que eles se comportam. Naturalmente, nós humanos, as fêmeas, não querem ter vários machos. Escolhem um, o alfa. Várias fêmeas querem o maior, o mais forte. Por quê? Porque isso traz-lhes a proteção, boas ninhadas, e por isso elas comprometem-se com aquele macho. Mas também vemos que quando esse macho é destronado, geralmente as crias são aniquiladas e as mulheres e as fêmeas procriam com o próximo alfa. Então, lealdade, não. Lealdade, não. Mas esta é a biologia, esta é a forma como estão naturalmente ligados os seres humanos. As fêmeas estão programadas para procurar o macho mais forte, procriar com ele. Mas surgiu um movimento político que dizia: nós somos todos iguais e aquilo que os homens fazem, vocês também devem fazer. Aquilo que os homens estão naturalmente programados para fazer, para ser polígamos, para espalhar a tua semente, para ter várias parceiras, para aquilo que os homens estão naturalmente programados para fazer, vocês também devem fazer isso. Por mais que seja antinatural para vocês, devem fazer. Por mais que os vossos corpos não estejam construídos para aguentarem essa carga, façam isto. Façam isto porque isto é liberdade. Isto é liberdade. Ser libertina e ser volúvel, isto é liberdade. É isto que você tem que fazer. Ensinaram as fêmeas da espécie humana que isto era o aceitável, que isto era o ideal, e o resultado está aqui. Uma em cada 4 toma narcóticos ou psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, taxa de natalidade por aí abaixo, taxa de famílias monoparentais, mais solos, mais solitárias, está a aumentar. Então todos os indicadores negativos estão a aumentar e todos os indicadores positivos estão a decair. Tudo no seguimento desta ideologia que nasceu há várias décadas atrás, que nos pôs na situação em que nós estamos. Se você sabe de que ideologia é que eu me estou a referir, deixa aqui embaixo nos comentários. Este movimento político, esta ideologia que infectou as mentes das mulheres e lhes fez acreditar nesta mentira. Deixa aqui embaixo nos comentários. Esta foi a minha avaliação deste conteúdo. Diz-me o que é que tu achas aqui embaixo. Subscreve o canal se não tens subscrito. Partilha o conteúdo. Vamos continuar a crescer. Tem o link do canal principal. Brevemente anunciarei o outro projeto que eu estou a iniciar, que é mais focado para a disciplina, porque isto é um canal para homens. Eu sou um homem e eu falo para homens. Disciplina, mindset, terá treinos, merchandising, tudo e mais alguma coisa, mas eu brevemente irei anunciar isso. Então, até lá, fiquem bem. Vemo-nos no próximo vídeo. Peace. We are gone. Yeehaw!